aqui estão todas as partes dos moldes. Nós vamos transferir esta parte da bolinha da cabeça para um algodão, tá? Isto aqui eu fiz com a caneta, essa caneta que apaga com calor, né? Para não ficar marca. Então, esta aqui nós vamos cortar 4 vezes, para depois costurar e fazer a bolinha da cabeça. As demais partes, eu estou utilizando, um elastano, né? Uma lycra de lingerie. Ela é bem resistente, né? Uma elasticidade boa. Então, eu vou estar cortando a parte de cima, que é essa daqui, tá? 2 vezes, mas como é uma lycra, né? Ela tem uma certa transparência, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou cortar só 2 vezes, porque aqui eu já vou ter o algodão. Então, quando eu colocar um sobre o outro, não vai ficar transparente, tá? Mas, nas outras partes, eu vou estar fazendo tecido dobrado para ficar mais grossinho, mais forte, tá, gente? Não ficar tão transparente, porque senão na hora que enche, vai ficar com muita bolinha, não vai ficar bacana, tá bom? Então, nós vamos transferir para poder cortar e costurar as peças. Bom, aqui já está tudo cortado, como eu falei para vocês, as 4 partes da bolinha da cabeça, né, no algodão. É um algodão fininho, não é grosso. Aqui é a lycra, né, que eu falei, eu cortei só 2 vezes, porque não vai ficar transparente colocando o algodão. Aqui eu fiz no tecido dobrado, para ele ficar mais forte, né? Então, eu simplesmente fechei para cortar duplo as 2 partes, que nós vamos costurar, né? Essa parte aqui. Fechar aqui. Aqui, eu fiz diferente a perna e o braço, para vocês verem a diferença. Aqui, eu dobrei o tecido, ó, duplo, e virei para cortar em 4 partes, né? Para ele ficar bem grosso, o bracinho, deixando as aberturas aqui do lado. Já na perninha, para não esticar muito, eu intercalei um algodão, o mesmo algodão da bolinha, eu coloquei aqui no meio, tá? Então, porque aí não vai esticar, entendeu, gente? Simplesmente dobrei, ó, fiz um sanduichinho. E quando eu encher, ele vai ficar exatamente desse tamanho, deixando essa abertura aqui. Porque como é elastano, né, uma lycra, eu vou colocando enchimento e vai pedindo mais, vai expandindo, né? Fica transparente, não fica bonito. Então, esse aqui eu fiz pequenininho, mas não tem problema, porque o bracinho é pequenininho, né? Então, não tem problema, ele não vai esticar tanto assim, tá bom? E agora, nós vamos fazer a costura deles, deixando as partes para desvirar, tá bom, gente? Bom, a perninha, eu fiz um erro, mas foi bom que eu mostro para vocês. Eu falei de fazer um sanduichinho, né? Para não esticar muito o tecido. Só que eu fiz desse jeito. Eu coloquei, esse é o errado, né? Eu coloquei o algodão dentro e costurei a lycra, né? Só que se eu for desvirar, vai ficar ao lado do algodão. Então, este é o errado. O certo,
colocar o algodão pro lado de fora e a lycra pro lado de dentro. Então, nós vamos costurar, né? Deixar aqui essa partinha aberta, para quando desvirar, ele ficar do lado certo, tá bom, gente? Então, foi um erro, mas um erro bom, para que a gente tome esse cuidado, tá? Aqui todas as partes já costuradas, que só foi, né, frente e verso que eu costurei. Aqui o bracinho, né, que eu fiz duplo, que eu falei pra vocês, olha, em 4 partes, tá? Vocês podem dobrar o tecido, costurar ele inteiro. A bolinha da cabeça. Eu uni todas as partes, tá? Eu uni 2, costurei, depois eu uni 2, costurei e vim juntando, fechando. Deixando essa parte aqui pra desvirar, pra gente formar a bolinha. A perna, né, que eu corrigi. Dei um pique aqui, né, nas dobrinhas, porque tem um tecido, né, um algodão que ele não vai esticar. Então, na hora que virar, o elastano vai, a lycra, mas o tecido não. Aí, eu costurei, né, dei a volta, a outra volta, abri, passei uma costurinha aqui, tá, gente? Fiz isso nos dois, olha. Abri a costurinha, fechei pra formar o pezinho, tá? E agora, nós vamos desvirar. Sempre costurando no ponto menor da máquina. Aqui eu já desvirei, né? Fiz o tecido duplo também, olha. Mesma coisa pra ficar grossinho. E ele vai ficar assim. Agora, eu vou desvirar as outras partes pra gente começar a montar a nossa boneca. Bom, aqui eu fiz o molde pra vocês verem, olha. Eu não coloquei o algodão, então, só a lycra, né? O elastano. E olha o tamanho que ficou, pra vocês verem, né? A diferença, como que é. Olha, tá aqui, né? Ela encheu bastante e ficou desse jeito. Então, acabou ficando desproporcional pro tamanho do molde. Então, o que que eu fiz? Eu fiz este de pano, né? E ampliei um pouquinho só, porque como é tecido, ele não estica, né? Então, eu fiz assim, olha, pra vocês verem. Enchi todas as partes. Este aqui também, olha, pelo outro molde ele ia ficar pequeno, mas é assim, fica redondinho. Aí, eu aumentei um pouco, e agora nós vamos vestir, né, amarrar tudo aqui. Colocar, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer.